Aula de Cerâmica 1, Materiais e Técnicas, pelo Instituto de Arte Cerâmica. Hoje o Democratizando a Arte TV está no IAC, Instituto Arte Cerâmica. E agora nós vamos aprender tudo sobre cerâmica com Marcos Mesquita. Marcos, nós estamos aqui com Marcos Mesquita. O Marcos Mesquita é especialista no assunto. Marcos, há quanto tempo o teu Instituto Arte Cerâmica? A escola da IAC começou em 1982, 18 de outubro de 1982, quando foi criado a Escola de Cerâmica. E você está aqui quanto tempo? Eu cheguei em São Paulo, né, em 86, 22 de agosto de 86, e estou, né, dando aula nesses anos todos, onde vai completar agora os 37 anos. De IAC. Que beleza. Marcos, obrigada por receber o canal Democratizando a Arte TV mais uma vez, e a gente vai querer tirar bastante informação para você. Sabe por quê? O Democratizando a Arte TV gostaria muito que as pessoas conhecessem como é o trabalho do ceramista. É assim que fala? Ceramista? Sim, Ceramista. Vamos começar então pelos materiais que uma pessoa precisaria para poder começar umas aulas de cerâmica. Sim, as ferramentas, né, são básicas, né, desde um rolo de macarrão, né, que a gente acaba no dia a dia, né, no uso doméstico, onde as pessoas acabam se identificando. Poxa vida, né, é um material que o dia a dia se usa na culinária e a gente introduz na arte da cerâmica. Nós temos várias ferramentas, estecas de madeiras, né, que vai servir para os acabamentos, para aprimorar toda a forma que você vai explorar, desde uma peça utilitária, uma peça decorativa. Tenho várias estecas de madeira, tenho ferramentas para a gente trabalhar com a questão da escultura, onde a gente vai aprimorar a escavação, né? Moldes, né, onde a gente pode utilizar, né, ferramentas para obter formas de cordões, né, que as pessoas vêm desenvolvendo muito com esses materiais metálicos ou o plástico que a gente utiliza. Nós temos uma infinidade de formas de moldes de PVC, isopor, né? A gente tenta do possível mostrar a simplicidade. O que importa é você vir no Instituto de Arte Cerâmica e explorar todo esse material rico que nós temos aqui na escola. E aí o aluno vindo aqui, ele tem à disposição todo esse material? Sim, toda a ferramenta, todo o material necessário, questão da argila, a parte toda da esmaltação. Isso é esmaltação, que eu estou mostrando aqui, são as várias cores. Isso, são esmaltes de alta temperatura, onde a gente pode estar fazendo peças utilitárias
onde vai uma temperatura de 1.300 graus e você pode pôr num forno de micro-ondas, num forno normal da sua casa. Né? Explica para a gente o que são aquelas máquinas. Sim, aqui são as plaqueiras, né? Chama são plaqueiras. Isso, são máquinas que a gente desenvolve, né, o processo através do cilindro, né? A gente vai trabalhar com argila e obter chapas de argila para fazer toda a parte de utilitários, né, onde a gente vai fazer jogos, né, utilitários para o dia a dia, né, peças elaboradas, peças mais artísticas através das placas, né, é um facilitador que a gente tem através das máquinas de placa. Essa é a mesma coisa, né? Sim, sim, ela se torna uma coisa um pouco mais fácil de se trabalhar, que é o sistema, né, já mais de precisão, onde a gente consegue trabalhar espessuras irregulares, né? É uma máquina que realmente veio facilitar muito o nosso trabalho, né? Que ótimo. Marcos, vamos então fazer uma demonstração. Eu estou vendo aqui um monte de saco plástico. Isso foram alunos que já fizeram os trabalhos e agora está num processo, não é isso? Isso. O fato de estar coberto, quando o aluno ele vai começar a fazer a peça, né, sempre o trabalho, não há uma necessidade de concluir no próprio dia. Então a gente tem um sistema de cobrir a peça, aí ela fica, se for necessário, um mês, 2 meses, vai depender da criação, da necessidade de acabamento que há em cada trabalho. Então por isso que tem aqui a parte que as peças ficam cobertas, outras que já estão aqui em processo de secagem, né, que já seria peças de 1 semana, né, e conforme, né, o desenvolvimento de cada um, a gente vai dando o acabamento na peça, né. Tá ótimo. Vamos mãos à obra, então? Sim, vamos pôr mão na massa, Então tá, literalmente. mão na massa, mão na argila. Mão na argila. Vamos lá. Pessoal, agora vamos a uma aula com Marcos Mesquita. Marcos, eu tô vendo aqui a argila. É uma argila especial? Como que a gente adquire uma argila dessa? Como ela é feita? Sim, a argila, no caso, né, seria um material um pouco mais rústico, né? Essa já seria uma massa a qual a gente vai trabalhar no desenvolvimento da cerâmica, porque ela requer toda uma necessidade de preparo para atingir a temperatura de 1.300 graus. Né? Mas na literatura sempre a gente vai estar identificando argila, barro, né? Mas tem as suas diferenças. Essa que a gente usa aqui no IAC, ela é formulada para a temperatura de 1.300 graus. E ela tem diferença de cor? Sim, aí a gente que cores que a gente tem disponível? A gente tem uma variedade de argila branca, nós temos argila rosa, entrou uma série agora de argilas coloridas. É mesmo? Né? E todos são massas próprias para a temperatura do IAC. 1.300 graus. Essa é a tradicional, é a cor tradicional. Sim, essa seria, na verdade, a mistura da argila branca com a argila rosa, que aqui ela está formulada com essa mistura para a gente obter formas um pouco mais rústicas, porque puxa um pouco da nossa natureza mesmo, que é a argila vermelha, que é a argila natural nossa do nosso solo, que ela tem muito óxido de ferro. E é introduzida um pouco da argila branca para equilibrar, devido à nossa temperatura. Mostra pra gente o material que você vai usar. Mostra aqui pra câmera pra gente. Então, aqui seria assim, uma introdução através, né, do que a gente vai fazer agora, uma peça pequena, né? Eu tenho algumas estecas de madeira, aqui uma circunferência para a gente já ter uma Chama referência. estecas. Estecas Dá de uma madeira. levantadinha pro pessoal ver. Né? São estecas de madeira. Estecas. Né? São agulhas que a gente utiliza para, né, fazer textura, colocar um nome, uma faquinha, que é uma serra que a gente utiliza muito pela questão da textura, né? E assim, algumas ferramentas que, conforme a necessidade de construir a peça, a gente vai, né, trabalhando da melhor forma possível, né? Você tem aí um potinho de água. Sim. Que você vai usar, que é para ir hidratando a argila. Para que serve? Essa água é sempre no princípio da construção da peça, né? Onde eu vou demonstrar aqui a necessidade do uso da água. Posso também estar diluindo a argila com água, aonde vai virar a barbutina.
Mas eu utilizo a água porque, como eu tenho uma variação muito grande de argilas, então se eu preparar cada potinho com argila, fica uma infinidade de potes. Então há uma mistura, e principalmente quando a gente está com um grupo, né, que nós temos dos alunos, então eu sempre, olha, podemos usar a barbutina, mas nós temos a água já para facilitar, né? E realmente precisa, principalmente na época agora que começa a esquentar, há uma questão de hidratar um pouco, não só a mão, mas a própria argila, porque há um processo natural de ressecar. Tá bom, e o que você vai fazer pra gente hoje? Então, aqui eu vou iniciar como base, né? Sempre a cada pessoa que aqui vem conhecer o IAC, a gente tem, né, essa parte assim de contato com a argila, onde a gente vai sentir a umidade, começar a perceber que a cerâmica não é essa questão, poxa, a cerâmica tem que ter força, tem que ter uma pressão muito grande, onde eu tenho dificuldade através das minhas articulações que não estão muito boas. Não, a argila, ela está bem plástica, bem macia, né? Então a gente procura mais ou menos já trabalhar, né, essa sensibilidade através da mão, sentindo a argila, né, esse contato com o barro, que é muito importante. Isso relaxa, né, Marcos? Sem dúvida, porque aqui você já está começando a ter esse contato com a terra, né, a água, o ar, né? Então você é um instrumento onde você vai criar todo esse processo da natureza e fechando o ciclo com a queima. Então todos os elementos, né, que é colocado através do barro, você é o fator principal de utilizar o que naturalmente Deus criou, a terra, o homem foi, né, naturalmente retirando, preparando, e você como um criador. E é onde a gente vai desenvolver as peças, né, através do barro, né, que é uma questão assim bem de origem, né, de cada um, né, quando tem o contato com a terra, né, para desenvolver as peças. E é gostoso que vai desacelerando, né? Sem é um dúvida. momento introspectivo, né? Sim, sim. Que aqui, né, eu vou mais ou menos introduzir, né, o início aqui da peça, né? Então eu tenho uma necessidade de compactar bem essa massa, Tá. né? Todo o princípio das peças que a gente vai trabalhar com a modelagem, né, bem suave, tentando, né, se sensibilizar o máximo possível, se entregar realmente com a natureza, né, de uma forma tranquila, né, aqui, né, dentro de uma circunferência que eu já tenho, né, já definida, né, a quantidade de argila que eu peguei, procurei, né, sensibilizar aqui e sentir a massa, eu já consegui praticamente a espessura e o tamanho que eu preciso. Tá. Como eu comentei sobre o rolo de macarrão, né, que eu acho que isso é uma coisa super importante, né, para as pessoas entenderem que cerâmica não há um material específico, não tem a questão assim, não, porque cerâmica tem que ser um material todo específico. Não, aqui, ó, simples, um rolo, né? Um CD velho que qualquer um Sim, tem sim, também, porque né? facilita muito, né? A gente tem muitos moldes de papelão, mas devido à questão do uso, à umidade, né? Então a gente acaba já tentando, né, com esses anos todos, sempre aprimorar, tentar facilitar para o uso de todos, né, que vão estar vindo. A gente utiliza um CD, né? Aqui eu já cheguei numa boa espessura, né, num tamanho necessário, que é o trabalho que a gente vai desenvolver. Então eu já tenho aqui já o início da peça, né? Então essa é a preparação inicial, né? Sim, sim. Aqui o que eu estou só preparando é a estrutura, né, a base do meu trabalho. Tá bom. Então, aqui eu usei o jornal, seria só isso. Para Marcos, eu vou mostrar bem de perto o seu trabalho. Isso, né? Então aqui eu já consegui, né, todo o início da peça, né, a circunferência a qual, né, a gente vai desenvolver a peça. E aqui a gente identifica o trabalho, né, que eu acho que é muito importante, né? Eu tento sempre passar para as pessoas assim a questão, você assinar, você colocar a sua identidade, né? O ano também muito importante, né? Porque daqui a alguns anos, poxa, em 2019 eu comecei a fazer cerâmica e assim, 2020 eu comecei a fazer cerâmica. Então assim, é fundamental a identificação, você assinar, é a sua expressão. E o ano, né? Pelo próprio, assim, eu acho que o aprendizado que a gente tem a cada ano aqui na escola, como eu já tenho alunos aqui há mais de 20 anos aqui frequentando o IAC, então quando a gente relembra as peças,
Poxa, Marco, eu cheguei em casa, eu olhei minha peça, eu comecei em 2002, eu comecei em 2010, puxa, aquele meu primeiro trabalho. Então, isso a gente identifica. Então, já cheguei, né, na questão... E Marcos, vai criando. É como andar de bicicleta, cada vez a gente é mais hábil, né? Sim, Então, acho que vai criando até mais, como fala, o desenvolvimento. Você vê nos alunos assim, começam com peças pequenas, aí depois vão sei lá, se aventurando a fazer grandes vasos. Como que você vê o desenvolvimento dos alunos? sim. Dentro do princípio, né, como agora aqui eu estou dando essa demonstração, é o que a gente passa para cada um que chega aqui na escola. Né? O processo de modelagem, o princípio é esse, né? Através de uma circunferência, aqui eu vou fazer o procedimento pelo fato de estar utilizando o jornal, o contato com a própria palma da mão, né? O rolo que eu acabei usando de madeira, poderia ser um de plástico ou de metal, mas ela vai perdendo um pouco a umidade. A história que seria ou a barbotina ou a água está entrando aqui no processo de criar, né, hidratar um pouco a cerâmica para começar a construção da peça. Né? E agora eu vou começar a preparar os rolinhos, né, que seria o princípio da modelagem feito à mão. Né? Sempre a gente procura, né, ensinar esse processo que vai te dar todo um caminho para qualquer tipo de forma que você venha querer no futuro a desenvolver peças decorativas, peças utilitárias, com o processo da construção, né, que seria a modelagem. Então, eu obtive a base, né, uma espessura razoável, não muito grossa, né, para não se tornar uma peça muito pesada, nem muito fina. Umedeci, criei a textura, né? Agora eu começo a construção da peça, né? Dentro de um processo todo de construção, né? Com a umidade que se criou e mais a textura, se torna uma peça sólida, né? Sem o risco de soltar, né, a base, a necessidade toda dessa construção técnica, que é para realmente o trabalho, né? Ter um bom resultado. Né? Isso tecnicamente, né? Que eu acho que a gente tenta do possível sempre frisar bastante, não só com o uso de ferramentas, mas através do tato, né? A gente vai conseguindo modelar a peça. Né? Aqui é o princípio cilindro, né? Que é uma peça reta que a gente trabalha, né? Para poder conseguir desenvolver uma das bases, né? Que é a peça aonde inicia qualquer outra forma que a gente venha trabalhar já com formas geométricas, assimétricas. Aí a gente vai sempre lembrar, poxa, minha primeira peça foi um cilindro. É o princípio, né, de construção da peça, o equilíbrio todo através do barro. Né? A gente sempre retoma essa construção. Após a segunda cobrinha aqui, olha, eu já vou, né, moldando ela, né, de uma forma bem leve, né, sempre mantendo uma espessura razoável às cobrinhas. Né. Aqui não há mais necessidade de umedecer, que a própria textura da argila, a umidade que nós temos no barro, já é o suficiente para ter todo o processo técnico da construção. Então, parte interna sempre emendando da parte de cima para baixo, a parte externa de baixo para cima, na segunda cobrinha em diante. Se torna um processo tão, no passar do tempo, simples, né? Essa questão da construção da peça, pelo fato de você estar praticando, né? A gente tenta, do possível, auxiliar com várias ferramentas para ajudar, né, toda a leveza do trabalho, mesmo a parte interna, sempre procurando aprimorar o máximo possível. Né? Esse é um trabalho para iniciante, sim, né? Sim, sempre o primeiro trabalho na escola, com o processo de modelagem aqui no IAC, a gente tem a construção da peça cilíndrica. Lógico, posso desenvolver no mesmo formato cilíndrico uma caneca, uma luminária, né? Não especificamente um cilindro para, né, até fazer como ikebana,
ou fazer uma luminária, né? O que é importante é a construção da peça cilíndrica, né? E aí é o que eu estava falando para você, aí depois as pessoas vão se aventurando e fazendo peças maiores, né? Com mais detalhes, né? É porque o princípio vai ser sempre o mesmo, Tá. o desafio é constante, né? A cada projeto que o aluno chega, poxa, Marco, eu quero fazer uma peça bem assimétrica. Vamos lá, vamos trabalhar partindo do princípio da construção da peça. A técnica vai ser a mesma, só vai mudar a forma, né? Dentro do possível que a gente conseguir modelar através, né, desse processo de cobrinha, de modelagem, a gente executa a peça. Se for um desafio maior, a gente parte para o processo de placa, introduzindo modelagem também. Daqueles materiais que você mostrou pra gente no começo da matéria, né? E aí vai da criatividade de cada um, né? Porque é muito interessante a cada dia, né? Os grupos que a gente recebe, né? Os alunos, uma vez por semana, né? Que cada um frequenta aqui. É sempre interessante, né? Chega com uma proposta diferente, ou foi através de uma exposição que visitou, viu uma peça, né, bem mais artística, não tão utilitária, e a gente tenta introduzir que seria para um utilitário, mas com uma característica artística. A gente vai desenvolver, né? Aí pode todo o processo, não só da construção, mas acabamento, a gente vai trabalhando junto, né? Que eu acho que é sempre uma troca, né? Cada um chega com uma proposta e eu tenho que ajudar, né? Dentro do possível, né? É um grande aprimoramento, né, que a gente tem com a arte da cerâmica, né? E auxiliando no crescimento dos alunos, né? Sim. Vai crescendo as peças, vai crescendo a dificuldade um pouquinho, né? É a mesma técnica, mas sempre tem o apoio do professor para superar, né? Sim. Porque eu tô vendo, tá crescendo, vai ficando mais fininho em cima, tudo, né? Vai como fala, ficando longe da base, então tem que ter realmente um grande apoio, né? E aí vem os desafios, né? Da gente ter essa sensibilidade que é com o passar dos anos, não só a gente como instrutor, mas também o aluno que vem frequentar. É a gente começar a perceber essa relação com a natureza, respeitar a natureza. Não só em falar da boca para fora, respeitar a natureza, mas assim, e atitude? A cerâmica, ela é desafiadora, porque eu posso ter ideia, posso ter criatividade, posso ter recursos, mas se eu não respeitar a natureza dela, ela vai te dar a resposta, né? Então o fato, quando ali eu estava falando sobre as peças que ficam cobertas, que está no plástico, é bem esse princípio, né? Eu não posso querer pegar uma peça, executar ela de uma única vez. Eu tenho tempo, né, da argila ganhar resistência, ela ganhar a forma que eu quero desenvolver. Então começa, né, essa questão do respeito da natureza mesmo. E né? você trata a ansiedade também, né? Ou seja, uma peça não é feita num dia, então tem todas essas etapas que você vai mostrar pra gente, né? Sim, porque assim, o desejo eu já fiz a peça, agora já está pronto. Não, Às vezes não termina num dia, né? Não. Dependendo do tamanho da peça. Sim, dependendo do que a gente vai construir, pode levar até um mês, um trabalho, para realmente você chegar assim, está pronto, né? Não vou mais desenvolver nenhuma textura, não vou mais criar uma forma bem irregular, então agora ela está pronta. Aí vai ter, sim, o processo de secagem, né, que a gente sempre respeita, deixando secar naturalmente. Uma semana após a conclusão da peça seria o suficiente para secar e depois a gente ter o processo de lixar. Sempre no sentido assim, de polir cada vez mais o trabalho que a gente está fazendo, né? Não é deixar a peça, vou deixar a peça rústica, vou deixar a peça artística. Não, a gente tem todo um processo, sim, de deixar uma peça artística por criação, deixar uma peça rústica como técnica, né? Não deixar a peça assim, ficou de um jeito que, tá rústico. Não, vamos trabalhar, porque a gente tem que respeitar esse material, né?
que a argila é algo nobre, né? Que a gente está podendo hoje utilizar como arte, sem a questão da necessidade da cerâmica como o fato de guardar um objeto de alimento, de água. Quando a gente imagina, né, poxa, dentro das civilizações passadas, a cerâmica era uma questão mais utilitária, né, que onde guardava-se alimento. No momento que se descobriu a questão do fogo com barro, ganhou uma resistência onde poderia armazenar água, comida, pela resistência que ela tinha, e ao ponto que começou, né, a questão também artística. Então a cerâmica até hoje a gente tem aí na história, né, as escavações, a gente encontra aquelas cerâmicas milenares. Você imaginar, poxa vida, hoje eu posso aqui estar fazendo cerâmica realmente como uma arte, sem uma necessidade de fazer para guardar alimento. Eu tenho hoje uma permissão de fazer algo que vá despertar nas pessoas que vão estar adquirindo ou através de exposição. Apreciando, né? Sim, apreciando as obras, né, as peças, né, independente da forma, da utilidade que a gente vai dar, se é uma peça, né, como uma jarra, como uma peça, uma luminária, uma peça do uso do dia a dia. Muita gente pode criar até o que precisa em casa, né? Uma Sim, fruteira, sim. por exemplo, fazer peças para dar de presente. Você vai criando, né? Então, assim, dentro desse processo do cilindro, eu posso, né, chegar à altura que eu queira, né, fazer uma peça. Você vai fazer o corte agora? Aqui eu já vou trabalhar já o acabamento, né? Ah, que interessante. Seria Você demarcou, né? fiz toda a parte, né, como um compasso, né, marcando o ponto mais baixo. Tá. Né, então eu cortei, né, sempre calculando aqui uma retração entre secagem, a queima, até ela ficar pronta, uma retração de 15%, né, porque perde-se a umidade, né, a argila ela vai para queima, então vai ter a questão do volume de massa, né, ela tem uma retração de 15%. E aqui eu já tenho uma peça, né, dentro do formato cilíndrico, que é a proposta que a gente sempre inicia, né, onde eu posso construir, pela capacidade do forno que nós temos aqui no IAC, uma peça até 90 centímetros de altura. Então eu posso ir construindo por etapas, não é de uma vez só, né, dentro daquilo que eu orientei sobre o respeito da massa, que precisa ter a sua resistência, até 90 centímetros de altura. Marcos, você não levou nem 12 minutos para fazer essa peça. Perto de 12 minutos. Que interessante. Como é simples, né? Sim. É simples. E... Agora você terminou a peça. O próximo passo é secar, que nem você falou, que você gosta de colocar naqueles sacos pretos, né? Ou não necessariamente, nos sacos ou pode ser fora. Que função que tem aquela proteção? Aí seria assim, né? Quando a gente concluir a peça, né? Tá aqui. Se eu quero realmente que ela só fique no processo de secagem, aqui já está pronta. Tá. Para uma semana, essa peça está no ponto de acabamento, que seria lixar. Tá. Então, o próximo passo, depois que secou, é lixar. Isso. E se é uma peça que eu queira desenvolver formas, tentar criar texturas, eu posso deixar ela coberta com plástico para ganhar resistência e começar a transformar essa peça. Quiser fazer algum detalhe, essa peça está pronta, mas se você quiser fazer algum detalhe, você mantém a peça naquele saco para manter a umidade e você na próxima aula continua. Aí seria o necessário para manter ela não mole como ela está agora, né? Porque aqui ela está bem mole. Mas ela aceita a argila em cima dela na próxima aula. Que é onde eu posso entrar com decoração. Tá. Nesse estágio, o que eu posso fazer, né, é o que a gente vai sempre explorar, o que o aluno que está vindo aqui fazer a cerâmica é começar a questão, mesmo uma peça simples, pequena, mas é desenvolver algo criativo, né? Então seria um momento de você
da forma, né? Ah, que bacana. Começar a Muda sair, tudo, né? a sair daquela coisa do tradicional, Entendi. né? A argila permite, né? Se for o caso, eu não achei interessante. Então a Você se gente arrepende e você volta atrás. isso Que que legal. que é o desafio. Fala, deixa eu tentar. Não gostei. Então volta. Isso, né? Bacana. Tem alguns processos assim, de textura, de criação da peça, né? Sem muita interferência, eu consigo voltar ela normal. Ó. Bacana. Aqui eu já consigo, né, retornar ela do término que eu tive dela bem certinha. Certo. Né? Então, poxa, o que mais hoje a gente está explorando? É a possibilidade aqui de começar a ter meu utilitário em casa. Olha isso, né? você já fez um jarro. Sim, fugir dessa coisa que seria a peça de metal ou a peça de plástico. E já vou desenvolver uma jarra. Substituir, né? Sim, a coisa que é fantástico, né? Poxa... Se surgiu agora essa ideia? Sim, porque é o que a gente vai desafiar. Que bacana, né? A cada um que chega aqui, tendo a proposta de realmente, na primeira peça, buscar realmente a criatividade dela, né? Então aí aqui a parte de textura, eu preciso para ter essa construção, né, com o processo de uma alça, né? Aí aqui eu vou fixar o ponto, né, essa textura, e a água faz com que ela vá grudar, né, partindo do princípio de um utilitário, mas também posso aqui trabalhar ela com vários detalhes, como uma escultura, né? A possibilidade é infinita e a gente vai, dentro do possível, já trabalhar desde a primeira peça. É sempre desafio. Eu acho que quando a gente trabalha com a cerâmica, diariamente a gente tem que ter esse desafio, porque a natureza ela é espetacular. Ela permite, lógico, dentro do respeito aqui, que eu posso fazer isso. Não vou também pegar uma peça grande, eu não vou conseguir fazer isso porque não tem estrutura. Entendi. Então aqui, ó. Mas aí as ideias surgem, né? Você fala, inicialmente eu quero fazer. Não. Pronto, eu vou fazer um jarro. E aí vem nada impede, né? Todo o processo de acabamento até chegar ao ponto de lixar na próxima semana. Tá. Aí tem uma queima de 800 graus. Aí vem a parte da esmaltação. Volta de novo para o forno. Queima 1.300 graus. Aqui o forno do IAC é forno a gás, onde a gente obtém a questão mais natural possível, né? Que é a questão do fogo no barro, né? Então, aí aqui... Tá finalizado. Já está finalizado. Que né? ótimo. Vira um utilitário, ou poderia transformar numa luminária, aí iria trabalhar com furos, né? Ou fechar, transformar numa peça única, simplesmente só como decoração, dentro dessa construção do cilindro, que é sempre desafio. Ó. Fez o cilindro, agora cria. Virou um utilitário, como poderia virar uma luminária, e assim a modelagem te deixa livre, né? E agora, o momento de pintar, ele tem uma segunda queima depois da pintura. Aí aqui, o que vai acontecer, né? Secando, lixa, né? Depois de uma semana, aí vai para uma queima de biscoito, né? Que é a queima de 800 graus. Tá. Após a queima, há o processo de esmaltação, que é a pintura, e volta para o forno a 1.300. E está finalizada a peça. Tá bom, Marcos. Muito obrigada por ter recebido o canal. Sim. E espero que você tenha ainda mais sucesso, porque, puxa vida, em menos de 15 minutos já finalizou uma segunda possibilidade aqui, né? Obrigada, Marcos. Nada, é um prazer, né? Estar aqui para ajudar as pessoas a criarem obras de arte, né? Obrigada.